Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Puxa uma Cadeira. Vocês podem ver que nós estamos aqui de cenário novo. Eu estou tão feliz, a gente mudou de apartamento agora nessa semana e hoje, na verdade, é a primeira vez que eu estou conseguindo sentar um minutinho, dar uma respirada funda, sentar aqui na frente da câmera para bater um papo com vocês. Então eu espero que vocês estejam aí como eu, com um café ou um chá na mão para a gente conversar. A gente está agora entrando no mês de Elul do calendário judaico. E esse é um período muito especial, assim, muito significativo. Por uma infinidade de motivos eu vou conversar sobre alguns deles aqui com vocês. Esse mês, que é conhecido como basicamente o mês do perdão, é um período muito simbólico, muito forte na tradição judaica, no qual o povo judeu passa esse tempo literalmente se voltando para Deus. Inclusive eu me lembro quando eu vim para Israel pela primeira vez, isso há muitas primaveras atrás. Eu lembro que justamente foi nesse período do ano. Não tinha nenhum plano, nenhuma intenção de morar aqui em Israel. Eu tinha vindo para conhecer, para passear, para visitar. Aquela coisa meio que com uma mochila nas costas, passar um tempo perambulando por aqui. Eu era super jovem ainda. Eu lembro que um período eu estava em Jerusalém e alguém me disse, cara, você tem que ir lá no Kotel, lá no Muro Ocidental, Muro das Lamentações, como às vezes ele é conhecido, durante a noite, né? Porque nas madrugadas desse mês de Elul, muita gente se reúne na frente do Kotel para orar. Achei legal, né? Tava aqui para conhecer e tal. Falei, tá, beleza, então eu vou. Peguei minhas coisas, saí da guest house onde eu estava hospedado na época, fui caminhar na cidade antiga de Jerusalém. E de repente eu notei que tinha tipo um engarrafamento de gente, muita gente. Todas as ruelinhas, em todos os locais da cidade antiga. Só que não era tipo às 3 horas da tarde, não era num sábado de manhã, não era num momento em que, sabe, em que a cidade está cheia. Era depois da meia-noite, quarta-feira, num dia assim, no meio da semana. Eu achei aquele movimento atípico, sei lá, meio absurdo. Fiquei assim meio chocado. Isso de novo faz mais de 15 anos já. Eu comecei a caminhar junto com a multidão, basicamente assim, aquele espacinho de formiga, né? Devagarinho, até que comecei a me aproximar do muro ocidental. Quanto mais me aproximava do muro, mais aquele povo todo que estava tentando chegar no muro junto comigo já estava entoando as suas orações, as canções que se chamam slichot, basicamente pedidos de perdão para Deus. Cara, eu não tenho como expressar para vocês que aquele período, aquele momento, o que aquilo fez comigo. Eu me senti meio... tem uma palavra em inglês que eu acho que expressa muito bem o que eu senti naquele momento, me senti overwhelmed, tipo assim, completamente acometido por aquele ambiente que estava em volta de mim. Tinha uma multidão de gente. A cada tantos passos que eu dava, eu via um outro grupinho de gente mais jovem, gente mais velha, mas muita gente jovem, de violão na mão, no meio da rua em Jerusalém, cantando essas orações judaicas tradicionais, pedindo perdão para Deus. Aquilo foi tão impactante para mim que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não tinha muita conexão com aquilo naquele momento, mas eu sentei num canto em Jerusalém. Eu não era religioso, não tinha, né? Enfim, mas eu sentei num canto, assim, nas escadarias que descem para o templo, pro muro, só porque eu não conseguia mais caminhar de tanta emoção, de tanta energia que eu estava sentindo no ar naquele momento. E eu sentei lá e comecei a chorar. Eu fico emocionado até de lembrar disso hoje. Comecei a chorar por aquele ambiente, assim, por aquela coisa tão real. A força de um povo inteiro, de uma cidade toda, pedindo perdão para Deus. Só que não era um perdão, ai Deus, me perdoa, eu sou terrível. Eu pequei, eu fiz tanta coisa errada. Era um perdão cheio de alegria, assim, cheio de celebração, cheio de festa. Ainda que as palavras
das orações fossem graves, né? Fossem sérias, ainda que a palavra fosse nós pecamos diante de ti, ainda que as pessoas estivessem fazendo um sinal assim de bater no peito enquanto elas estavam cantando essas orações em gesto de contrição, todo mundo estava cheio de uma alegria muito, 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 muito forte. Percebo na minha vida que eu demorei assim, eu ainda estou processando, mas eu demorei os últimos 15 anos para processar para mim aquele foi o momento que eu decidi, eu quero construir minha vida em Israel. Foi o momento que as coisas clicaram para mim, que eu falei assim, ok, entendi, sem entender absolutamente nada, mas um negócio juntou aqui dentro de mim. É muito interessante agora, né, sei lá, mais de 15 anos depois, olhar para trás na minha história e ver a minha casa construída aqui, os meus filhos, a minha esposa, as coisas que a gente tem feito juntos, a nossa família, e perceber que isso veio daquele momento, nesse mês, nessa época do ano. Então, todo ano, o mês de Elul, para mim, ele tem além do simbolismo já tão forte para o povo judeu, para mim, pessoalmente, na história da minha vida, ele é muito, muito sagrado. E é interessante porque no ano passado, nesse mês, foi quando eu decidi eu não ia mais tratar as minhas redes sociais só como um hobby, um passatempo, uma coisa que eu posto para a família, para os amigos e tal, mas que eu ia realmente me dedicar a postar conteúdo no Instagram, que eu queria ver as minhas redes sociais crescerem, eu sentia que eu tinha algo para comunicar, para falar. E justamente nessa época, lá há um ano atrás, foi que eu postei o primeiro vídeo falando sobre o mês de Elul, falando sobre esse período e o que isso significa e todo o simbolismo tão bonito que tem por detrás desse momento do ano do calendário judaico. Mal sabia eu de tudo que ia acontecer nesse ano, mal sabia eu que o 7 de outubro estava aí, né, do outro lado da esquina, que a gente ia viver enquanto povo, talvez a maior tragédia que o povo judeu viveu desde o Holocausto, e que o luto e a dor desse momento seriam tão avassaladores e ao mesmo tempo trariam também para mim uma coisa que eu sempre quis, que era de ter sucesso aqui nas redes sociais, de ter bastante gente ouvindo o que eu tenho para dizer. Eu passei bastante tempo em terapia, gente. Bastante tempo conversando com a minha psicóloga, com um sentimento assim super de impostor mesmo. Depois do primeiro momento em que as minhas redes começaram a explodir, porque eu estava muito indignado, assim, dizendo, mas que raiva, eu sinto que eu estou trabalhando para isso a minha vida toda, sabe? Que tudo que eu aprendi, que tudo que eu tenho feito, que toda a minha história, toda a minha jornada, todo o meu tempo de dedicação, de estudo, tudo isso foi para conseguir ter algo comunicável para as massas, para conseguir alcançar um tantão de gente. Não queria, eu fiquei com raiva de o que fez o meu Instagram sair de, 5, 6 mil seguidores para 60 mil seguidores em 24 horas, de ter sido esse dia negro e terrível que foi o dia 7 de outubro. Eu tive que passar uns meses trabalhando nisso, assim, porque eu não conseguia conciliar dentro de mim como tratar dessa coisa, como sentir que isso era efetivamente um sucesso, sabe? Se eu tivesse estourado no Instagram porque eu postei um vídeo incrível falando sobre Israel, porque eu postei um vídeo incrível falando sobre alguma realidade da tradição judaica, alguma coisa da tradição cristã, mostrando algum local em Israel, talvez eu não tivesse tanto que lutar por dentro, mas eu postei falando de um atentado terrorista e de repente o negócio explodiu nas redes. O atentado, a coisa que aconteceu foi tão trágica, foi tão terrível, e eu não fiz o vídeo pensando na coisa explodir, eu fiz porque eu não sabia o que fazer. Foi uma tentativa de extrair de dentro de mim alguma atividade naquele momento, porque eu não conseguia mais ficar parado, sentado na frente da televisão, assistindo a tragédia acontecer na frente dos meus olhos. Então eu levantei o celular e gravei o vídeo dizendo, gente, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo e tal, e BUM! Explodiu. Tudo aconteceu junto, nesse período. E essa dualidade da ausência, do difícil e da bênção, da coisa boa, do crescimento, esse conceito está tão presente na tradição desse mês de Elul.
Eu estava lendo hoje de manhã um pouco desse comentário aqui, ó, que eu curto pra caramba. É o comentário do Rabino Gottlieb, que é um rabino que eu gosto demais, aprendo demais com ele. E ele escreveu um comentário inteiro sobre o ciclo anual judaico, comentando literalmente cada um dos feriados, cada uma das datas importantes, inclusive cada uma das porções semanais também. É um material incrível que me abençoa pra caramba. Mas eu tava lendo o comentário sobre o mês de Elul hoje de manhã e falei, caraca, eu preciso falar disso aqui com os meus amigos que puxam uma cadeira para sentar e trocar uma ideia comigo. Porque olha só, esse mês se chama Elul, e Elul é uma abreviação de uma frase em hebraico. Ani ledodi vedodi li. A gente traduz, está traduzido nas escrituras, na Bíblia está traduzido como eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Tem uma realidade muito profunda do porquê esse mês se chama Eu Sou do Meu Amado e Ele é Meu. O comentário basicamente estava explicando o seguinte, olha só. A tradição judaica diz que quando o mundo foi criado, que antes da criação do mundo, tá? Antes das coisas serem criadas, absolutamente toda a realidade, tudo que existe, tudo, estava inteiramente tomado pela luz de Deus. Imagina você olhar diretamente para o sol, você fica completamente cego de todas as outras coisas. A única coisa presente era a luz infinita do Criador. Só que quando você está muito perto da luz, né? Quando a luz é muito forte, você não consegue enxergar nada. Não é só a escuridão que nos cega, a luz também nos cega. A gente também fica impedido de ver por causa da luz. Então a tradição judaica diz uma coisa muito, muito legal, muito, muito fascinante a respeito de como que o mundo veio a existir. Antes da criação, tudo estava absolutamente tomado, dominado pela luz infinita do Criador. Quando o Criador decidiu criar o universo e criar o homem, o que aconteceu foi que houve uma contração da luz. Deus, que era tudo, em absolutamente tudo, e permeava tudo, e não existia nada além de Deus, Deus se contraiu, ele fez como se fosse um Big Bang ao contrário, assim, ele fez puxou tudo para dentro dele, e no processo de se contrair, foi que o universo inteiro foi criado. É igual você pegar uma luz muito forte, por exemplo, a luz do sol, e quando você está tão perto da luz do sol, você não consegue enxergar mais nada, e você diminui a intensidade da luz do sol, e de repente todas as outras coisas se revelam, porque você consegue enxergar as outras coisas também. Então, o processo, basicamente, para revelar tudo que existe, né, para criar tudo que existe, inclusive o homem, foi um processo de inserir escuridão no todo, de inserir trevas onde antes só havia luz, de comprimir, de contrair a bondade infinita e eterna do Criador. Todo o propósito da nossa existência enquanto homens. Então olha que coisa louca, o processo de criação de tudo que existe hoje em dia, segundo a tradição judaica, foi um processo, na verdade, de Deus se comprimir, se ocultar, se esconder nesse vendar da luz infinita. Foi que o homem foi criado, que o mundo foi criado, que a natureza toda foi criada. E o propósito da existência do homem, na verdade, está escondido nessa frase: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O que isso quer dizer? Quando a gente lê a frase em hebraico, ani ledodi vedodi li, em português, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, a impressão que a gente tem é que é uma frase que diz respeito a pertencimento, né? Eu pertenço ao meu amado, ou seja, eu pertenço a Deus e Deus pertence a mim. Só que não é isso, não é essa a ideia que a gente tem lendo em hebraico, porque a preposição que está ali, ela não faz referência ao pertencimento, mas ela faz referência à direção.
Então, é como se fosse eu me volto para o meu amado, e aí o meu amado se volta para mim. E essa é uma relação que está presente em todos os aspectos da nossa vida, se a gente parar para prestar atenção nisso. A vida, na verdade, é um jogo de esconde-esconde. Já brincou de esconde-esconde? Você já brincou de esconde-esconde com uma criança? Eu sempre gosto de perguntar isso assim quando eu estou conversando sobre esse assunto com as pessoas. Por que a gente brinca de esconde-esconde com a criança? Quando eu vou brincar de esconde-esconde com meu filho, com a minha filha, por que eu me escondo deles? Eu me escondo deles para que eles não me achem? Ou eu me escondo deles porque o momento do encontro é mágico, é doce, é incrível, é maravilhoso. Quando um pai se esconde de um filho, a gente não se esconde pensando, eu vou me esconder para ele não me achar nunca mais. Claro que não. Isso é abandono. Não é isso que acontece. A gente se esconde justamente para ser encontrado. Você se esconde ainda meio mal, né? Se esconde atrás da cortina, deixa uma perna para fora, vai deixando umas dicas assim para a criança entender aonde que você está. Porque o prazer do encontro, daquele momento onde o teu filho colide contigo num abraço, ele diz, te achei, pá, e te abraça, o prazer desse momento é o que te fez querer brincar de esconde-esconde no começo, né? Para princípio de conversa. E essa é a ideia. A criação toda, todo o mundo, tudo que existe, toda a nossa vida, toda a nossa experiência, tudo que a gente faz enquanto a gente respira nessa terra, acontece porque Deus decidiu se esconder, se retrair, se comprimir, se afastar, digamos assim. Mas isso não aconteceu para que ele ficasse eternamente escondido, eternamente oculto, eternamente distante de nós. Isso aconteceu justamente para que a inclinação do nosso coração se voltasse para ele. E a gente dissesse, cara, eu não entendo aonde tinha luz agora, eu só vejo trevas. Aonde tinha direção antes, agora eu não faço ideia para onde ir. Aonde eu tinha clareza, agora eu não tenho mais clareza, mas ao invés de ficar perdido no meio daquela confusão, eu me lembro, eu estou brincando de esconde-esconde? A ausência é um convite para o encontro. A ausência é um convite para eu me aproximar, para eu procurar, para eu de repente puxar a cortina e dizer, tá aqui, achei. E por isso que essas orações de contrição e do perdão durante esse mês, elas não são entoadas com lamento, com pesar. Elas são entoadas com alegria, porque esse negócio de nós estarmos aqui no meio da nossa vida quebrada, no meio da nossa vida confusa, difícil, essa coisa da gente estar aqui tendo que pagar conta e tendo que se entender com a esposa e com o marido, essa coisa da gente ter que saber como criar os filhos, todos esses processos que são tão confusos, que deixam a gente absolutamente estarrecido, sem saber para onde ir. Qualquer um de vocês que estiver me assistindo, que for levemente sincero, vai concordar comigo que a vida é uma incógnita, né? As coisas que são a vida do dia a dia, pagar a conta, ir para o trabalho, se relacionar com o seu chefe, com o patrão, se relacionar com um colega, se relacionar com um sócio, toda essa coisa das interações humanas, tudo isso é tão confuso. E às vezes a gente passa anos em que tudo é tranquilo, e tudo é maravilhoso, e tudo é fácil, e tudo é tão bom, e as coisas estão fluindo, e que beleza. E às vezes a gente passa anos
temporadas, períodos, que parece que está tudo despencando, que está tudo desmoronando e você não faz ideia de para onde ir, o que fazer, para onde olhar. Mas o segredo é lembrar que essa coisa toda é uma brincadeira de esconde-esconde. Que esse é o princípio da criação do mundo, que tudo que a gente vê, que tudo que a gente experimenta começou na decisão de Deus de se comprimir, de fazer... E aquilo que uma vez era luz infinita, agora está cheio de trevas. Só que ele plantou dentro de nós essa essência de dizer, pera, essas trevas podem me ficar andando por aqui igual um cego em tiroteio, ou eu posso me lembrar que eu estou brincando de esconde-esconde, eu posso ir atrás, eu posso usar a ausência como um convite para encontrar de volta aquela coisa que eu sinto aqui dentro que eu perdi. Esse foi o sentimento que eu tive quando eu estava aquele dia no mês de Elul, andando aqui em Jerusalém. Que eu estava encontrando uma coisa que eu não sabia que eu tinha perdido. Não sei se vocês já sentiram isso. Cara, que episódio do podcast mais assim, sei lá, flutuando. Mas, enfim, tô eu aqui sendo eu com vocês, tá? Às vezes a gente tem aquele sentimento inexplicável. Eu lembro, gente, quando eu era criança, que eu passava horas, às vezes, procurando. Eu ia revirar, eu tinha uns baús, assim, na minha casa, no Brasil, e eu ficava tão cheio de curiosidade, e eu mexia em todas as gavetas, procurava em todos os baús, e eu estava sempre... Isso assim, com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu lembro até o começo da minha adolescência, eu tinha esses ataques, que de repente eu tô procurando alguma coisa, e eu não sabia o que era que eu estava procurando. Eu só sabia que eu tinha perdido alguma coisa. E eu tinha que ir atrás daquela coisa. Então eu revirava todas as coisas, e de repente eu achava um negócio e dizia, era isso aqui que eu estava procurando. E às vezes eu passava o dia inteiro procurando alguma coisa e não achava nada, até que alguma outra coisa me distraía. E isso para mim é mais ou menos uma parábola da minha vida inteira. Eu vivo nessa lembrança que toma conta de mim a cada tanto tempo. E me incomoda lá dentro, dizendo assim, parece que eu perdi alguma coisa. Parece que tem alguma coisa que sei lá, que sumiu, que desapareceu, mas eu não sei o que é. Todas as coisas que eu sempre tive estão aqui ainda, eu consigo numerar todas elas. Mas de repente eu estou sentindo a falta de um negócio que eu nunca tive. E essa coisa é um convite para eu ir procurar, para eu ir atrás, para eu deixar a minha curiosidade se manifestar. E se a gente aprender que o segredo dessa nossa vida, eu estou falando assim em termos mais espirituais, mais religiosos talvez tenha alguém que esteja me ouvindo dizendo assim, putz, mas eu não tenho nenhuma conexão com nenhuma tradição religiosa, isso não diz respeito a mim, não fala comigo. Não, mas eu tô usando a linguagem espiritual e a linguagem religiosa como uma parábola, tá? Que isso pode ser aplicado para tudo da nossa vida. Para todos os momentos em que a gente sente que algo se perde, em que a gente sente a ausência, em que a gente sente o fracasso, em que a gente sente a derrota. Na verdade, se a gente soubesse se posicionar de forma certa, esses momentos são um convite para a gente chegar em um lugar novo, para a gente descobrir uma coisa nova. Usando aquela parábola do que aconteceu na minha vida. Eu decidi criar conteúdo para as redes sociais mais ou menos um mês antes, sei lá, um mês e meio antes dos atentados do dia 7 de outubro. Aquele momento de dor e de choque e de desespero e de luto tão profundos trouxeram junto com eles, junto com a dor, junto com o choque, junto com o luto, junto com o desespero, também trouxeram crescimento, também trouxeram coisas novas, trouxeram esse canal aqui no YouTube que está começando e que tem sido
uma das grandes alegrias da minha vida nesses dias. E eu sei que isso é banal, eu sei que isso é pequeno. Eu não quero de maneira alguma assim, ofender ninguém com que eu estou dizendo isso, porque eu sei que teve gente que perdeu tudo, né, durante esse período de guerra aqui em Israel. Mas eu estou analisando a minha experiência, porque a minha experiência é tudo que eu tenho para oferecer. Para mim, as duas coisas caminharam juntas. O meu desmaio em relação a tudo que nós estávamos vivendo, a depressão que veio junto com esse processo terrível, a completa perda da minha subsistência financeira, porque eu sou guia de turismo e a gente está ainda com um número muito pequeno de turistas. Então, apesar de, naquele momento, no dia 7, eu não perdi, graças a Deus, não perdi ninguém da minha família, ninguém morreu, a minha família ficou toda segura, mas ainda assim, a minha vida inteira, assim como a vida inteira de todo mundo no país de Israel, a vida inteira do nosso povo, desmoronou ao mesmo tempo. E junto com esse desmoronar, veio um reconstruir, que hoje me posicionou num lugar que eu amo da minha carreira, sabe? Que eu estou fazendo um monte de coisa que eu me orgulho de fazer. Eu estou gravando esses vídeos para me comunicar com o público do Brasil, eu estou trabalhando numa posição de diretoria numa das empresas que havia me contratado como guia. Eu estou prestando consultoria para uma ONG que está fazendo um trabalho incrível aqui em Israel. Inclusive tem vídeo aqui no meu canal do YouTube sobre o trabalho que a gente está fazendo lá no sul, na região que foi mais afetada pela guerra. Enfim, a ausência da coisa, o desmoronar de tudo, o perder toda a nossa estabilidade financeira, fez o meu coração inquieto sair buscando, entendendo que o propósito da vida se esconder de mim não é para eu nunca encontrá-la. Que a vida se esconde de mim, o sucesso se esconde de mim, a vitória, digamos assim, se esconde de mim, Deus se esconde de mim, do mesmo jeito que eu me escondo do Stav, justamente para ser achado, para ser encontrado. E esse é o segredo do mês de Elul. É um mês, a tradição diz que nesse mês é como se Deus, que é o eterno, que habita em uma luz inacessível, nesse mês ele saísse até o campo, ele viesse ao encontro das pessoas. Justamente por quê? Porque é um mês inteiro em que a gente usa todo o nosso fracasso, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas incapacidades, as nossas coisas todas, para buscá-lo, para ir atrás dele, ao invés de sair correndo dele, sabe? E esse é o princípio aqui, que a dor, ela pode te empurrar para a vida, ou ela pode te querer fazer deixar de viver. E como abordar essa... É a mesma dor. É a mesma dor. A mesma circunstância pode te fazer reagir de duas maneiras completamente distintas. Uma delas é entender esse fracasso é um convite. Eu estou brincando de esconde-esconde com a vida. Eu estou brincando de esconde-esconde com o sucesso. Eu estou brincando de esconde-esconde com o sentimento de conexão com Deus. E acho que nesse ponto em particular, eu até digo para vocês, nossa, vou ser tão sincero agora. Ai, meu Deus.
Ai, enfim. Eu lembro quando eu era mais jovem, quando eu era bem mais jovem, adolescentezão, assim. Uma vez eu tive uma conversa, eu tava conversando com alguém sobre alguma coisa, eu não lembro direito. Eu não lembro direito qual que era o contexto da conversa, eu não lembro direito nada, nada. Eu lembro de uma frase que a pessoa me disse. A gente estava falando sobre Deus, eu e um outro rapaz, um pouco mais velho do que eu. E a gente estava falando sobre Deus e o gurizão me disse uma frase que ele disse assim, cara, todo o contexto do meu relacionamento com Deus, ele nunca se deu em termos de presença. Na verdade, ele se deu em termos de ausência. E eu lembro de, na época, eu era assim, muito, muito menininho, de ter ficado chocado com aquilo. Tipo, de pensar, como é que alguém pode dizer uma coisa dessa? Que absurdo, que asneira. Que todo relacionamento, todo pensamento que a pessoa tem a respeito de Deus não era num contexto de presença, de existo, de existir. Era num contexto de ausência, de não existir, sabe? E aquela frase do cara, de vez em quando ela volta na minha mente. Porque na época eu não conseguia entender como que alguém podia sentir daquele jeito ou pensar daquele jeito. Até que eu cresci e eu amadureci e eu passei por um momento da minha vida em que aquilo que por anos havia sido claro e óbvio e fácil e transparente e preto e branco e tão tranquilo de que Deus existe, de que a vida está em ordem, de que as coisas caminham bem, de que eu vou para a escola, volto para casa, que tudo, sabe, tudo vai certo, que as coisas têm uma determinada ordem. Eu lembro de quando isso desmoronou para mim, por causa que, gente, deixa eu dizer para vocês que a vida é a vida e as coisas desmoronam às vezes, né? Eu lembro que num período curto eu passei assim por algumas decepções muito grandes. Eu perdi meu pai faleceu. Aquele momento da minha vida, ele fez todas as minhas certezas desaparecerem também. E eu não sabia viver num mundo onde as coisas não são certas. Eu não sabia viver num mundo de ausência, sabe? Eu não sabia viver num mundo de trevas. Eu sabia viver muito bem na luz. Eu sabia muito bem ser filho, sabe? Eu sabia muito bem ter minha casa, minha família, ser um jovem, ser amado pelos meus pais. Eu sabia tudo isso. Eu não sabia como perder um pai. E esses últimos 10 anos da minha vida, principalmente depois que eu me tornei pai, tem sido um período de aprender justamente esse princípio. Que às vezes a ausência não é ausência de verdade, a ausência a ausência é um marco da presença. Eu sei que isso é tão esquisito falar sobre isso, mas, por exemplo, meu pai faleceu faz quase uma década já. E a ausência dele é a presença dele na minha vida. Quando dói, porque ele não tá. Quando a gente tem algum marco na nossa família, quando os meus filhos nasceram. E daí dói. Aquela dor, na verdade, me conecta com ele. Faz sentido o que eu tô falando? Não sei. Às vezes a tragédia pode ser utilizada como um canal para a gente se conectar com algo maior. Por isso que esse mês, esse é o mês em que o eterno sai para o campo. Porque é o mês em que a gente tem que confrontar todas as nossas falhas, confrontar todas as nossas trevas, mas não num sentido de dizer, eu tô tão distante, tá tudo tão ruim. Não, de dizer, olha aqui, ó,
Ele se escondeu, então eu tô achando, eu vou, daqui a pouco eu arranco a cortina para fora e lá vai estar ele. E eu sei que isso é meio talvez romântico, né? Mas eu acho que no mundo como a gente vive hoje, é melhor ser romântico do que depressivo. Não sei. Eu experimentei as duas coisas já. Eu passei por um bom tempo sendo bem nihilista. Passei por um bom tempo dizendo que nada existe, que nada faz sentido e que é quase impossível você definir qualquer coisa nessa vida. E esse pensamento me trouxe muito fundo para uma depressão forte. E eu também já abracei e tenho abraçado nesses últimos muitos anos a loucura que é ter fé e escolher acreditar tipo no impossível, escolher acreditar que às vezes a realidade ela é só uma camada fininha assim, quase transparente, que esconde uma outra realidade muito mais tangível, muito mais real por detrás dela. E que todo esse mundo aqui em volta de mim, com as suas alegrias e as suas dores, na verdade é um jogo, é um esconde-esconde cósmico entre a criatura e o Criador. E pensar dessa forma pode ser loucura, pode parecer loucura. Pode ser loucura também. Mas pelo menos é uma loucura que me enraiza, é uma loucura que me faz ser um bom pai, é uma loucura que me mantém estável durante os momentos mais complexos da vida. Eu estava contando aquela história sobre aquela conversa que eu tive com aquele meu brother quando eu era adolescente, e ele me dizendo que qualquer pensamento que ele tenha em relação a Deus tem sempre a ver com a ausência, com Deus não estar presente. E eu acho que justamente assim, durante o período de amadurecimento, em que a gente deixa de ser menino e vai se tornando adulto, e a gente casa, e a gente perde pessoas, a gente tem filhos, e as dores, as verdades da vida começam a se acumular. Às vezes a minha geração, sabe? A galera dos seus 20 e muitos, 30 e poucos aí, que eu ainda vou me considerar no meio desse povo, apesar dos meus quase 36, tudo bem? Na cultura ocidental, no geral, a gente é muito pouco ensinado a lidar com a ausência. E acho que essa é uma das grandes belezas da tradição judaica. É uma das grandes mudanças que eu tenho visto na minha vida, sabe? De me fortalecer na tradição judaica, de estudar o judaísmo de maneira mais profunda, de estudar toda semana com um rabino, de fazer minhas perguntas, de ler as coisas que eu tenho lido, de me aprofundar mesmo, não só por uma curiosidade acadêmica, mas com um anseio espiritual também. Uma das grandes vantagens para mim tem sido aprender a ressignificar a ausência, a dor, o luto. Tudo isso, na verdade, é um convite para a gente descobrir uma parte da vida que a gente ainda não tinha encontrado antes. Isso foi verdade para mim depois que meu pai faleceu. Foi verdade. A pior perda que eu já sofri na minha vida trouxe junto com ela a melhor fase da minha vida, em que eu tive meu primeiro filho, enfim, tanta coisa incrível aconteceu no calcanhar de perder meu pai. O maior choque que eu vivi enquanto parte da nação de Israel e do povo judeu foi o dia 7 de outubro, e para mim também. Eu sei que isso ainda não é uma realidade para a nação de Israel, mas a minha esperança é que se torne, que isso seja uma realidade para a nação de Israel, mas para mim pessoalmente, para a minha família,
o maior choque que a gente viveu enquanto pessoas que fazem parte desse povo também se tornou um dos momentos de maior crescimento, de maior beleza, de maior desenvolvimento que a gente já viveu. Porque existe algo nisso. A criação do novo começa da contração do eterno. A criação começa quando a luz infinita se esconde um pouco e deixa entrar um pouco de trevas para que a gente consiga ver o que está acontecendo à nossa volta. Por isso que o segredo desse mês e da vida toda é dizer: eu me volto para o meu amado. E daí, em resposta, ele se mostra para mim. Ou seja, ele se esconde e eu vou procurar. E quando eu vou procurar e puxo a cortina, ele faz: te achei. E é assim que funciona a vida. A vida, meus amigos, é um jogo de esconde-esconde.